Olá, é uma alegria muito grande poder falar com você. Eu quero declarar a graça e a paz de Cristo Jesus sobre a sua vida. É muito bom poder, semana após semana, trazer a você uma mensagem, uma ministração devocional a respeito das coisas eternas, a respeito da palavra de Deus. A Igreja em Sua Casa é um projeto que visa semanalmente conectar você com a igreja. Pode ser que você esteja longe de uma igreja local, impossibilitado de frequentar uma igreja local, aí você tem acesso a nós e esse acesso, essa nossa comunhão, essa nossa comunicação faz você se sentir parte de um corpo local. Eu quero hoje ler um texto muito conhecido, um texto que, segundo alguns comentaristas, eles dizem que é o texto mais lido no maior número possível de línguas em todos os tempos. É o Salmos, o livro dos Salmos, o capítulo 23, o Salmo de Davi. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me por veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto ele é tão impressionante, porque quando Davi, o rei Davi, escreve esse salmo, algumas pessoas dizem que ele já estava governando, já estava liderando a nação de Israel, mas ele se lembra da sua vida, ele se lembra dos primeiros dias da sua vida como pastor de ovelhas. E o texto é tão impressionante, ele é tão bucólico até, ele é tão simples, mas com uma profundidade tão grande, uma profundidade tão especial. Ele diz: o Senhor Deus é o meu pastor, e Ele sendo o meu pastor, eu não tenho falta de coisa alguma. E aí ele explica, né? Por que ele não tem falta? Porque Jesus, como o nosso pastor, Ele nos guia às pastagens verdes, Ele nos faz repousar tranquilo, seguro, Ele nos leva nas águas tranquilas, não nas águas turbulentas, Ele restaura o nosso vigor, Ele nos guia pelas encostas das montanhas, lugar seguro, um lugar não escorregadio, e Ele faz tudo isso porque Ele, como pastor, Ele nos ama. Então esse texto fala das atribuições do nosso Deus, as atribuições do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as tarefas de Jesus, essas são as responsabilidades dele para com a sua vida, para com a minha vida, para conosco, povo de Deus, filhos de Deus. Ele, como nosso pastor, ele tem diariamente, todos os dias, esta incumbência de nos levar a pastos verdes. Ou seja, ele oportuniza a mim e a você nos alimentarmos. Um alimento nutritivo, um alimento sólido, um alimento gostoso, um alimento que nos fortalece. Quando ele usa a palavra verdes pastagens aqui, é óbvio que a gente pode fazer uma aplicação referindo-se à própria palavra de Deus. O que é que nutre o nosso espírito? A palavra de Deus. O que é que nutre a nossa alma? Tudo aquilo que nós percebemos através dos 5 sentidos. Para que você receba no espírito, você tem que ir à palavra de Deus. Jesus diz em João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Palavras iguais espírito, ok? Então, as pastagens verdes refere-se ao nosso espírito se relacionando com a palavra de Deus, que é espírito. E aí então nós somos abençoados. E como é que eu me alimento, né? Se eu, humanamente falando, fisicamente falando, eu vou no restaurante, vou na minha casa, tem um prato de comida diante de mim, eu pego lá um garfo, uma faca, enfim, e coloco na minha boca. E como é que eu faço isso espiritualmente? Da mesma forma, você pega um texto bíblico e você lê. Preferencialmente, leia em voz alta. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, em voz alta, leia em voz alta. E aí você está se alimentando. E como é que você vai então engolir esse alimento? Fé. Você mistura fé nessa palavra. Você diz: Ele me leva aos pastos verdes ou às pastagens verdes, Ele me faz repousar tranquilo, Ele me conduz pelas águas calmas, as águas tranquilas, Ele restaura o meu vigor, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
E aí o texto diz assim: existe na vida do cristão possibilidade de passarmos por momentos difíceis? Sim, existe sim. Mesmo quando eu passar, mesmo quando eu andar por um vale de sombra e de morte, o texto diz: eu não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele está conosco. Esse pastor que conhece as suas atribuições, de nos levar às pastagens, de nos fazer repousar, de nos levar às águas tranquilas, de nos levar por caminhos justos, retos, por amor de seu próprio nome, Ele sempre está conosco. Isso significa que nunca estamos sozinhos, nunca. Mesmo quando temos um sentimento, uma sensação de estarmos sozinhos, de solidão, Ele está conosco. Ele nos acompanha, Ele nos sustenta, Ele nos apoia, Ele nos abençoa. Ele diz: eu sei que Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Vara e cajado são instrumentos de um pastor. A vara, normalmente, ele vai batendo na perninha das ovelhas assim, para que as ovelhas tenham um ritmo de caminhada, para que ela possa acelerar a sua caminhada até. E o cajado é um outro instrumento, uma outra ferramenta nas mãos de um pastor. O cajado, quando uma ovelha às vezes caía em algum lugar que estava de difícil acesso, aquela curva do cajado, o pastor então colocava aqui na frente da ovelha, por baixo das patinhas aqui da ovelha, e puxava a ovelha para cima, para resgate, para elevo, para trazer essa ovelha novamente para os braços e para perto do pastor. Eu gostaria que você pensasse isso. Veja Jesus como seu pastor. Veja Ele como aquele que cuida de você, se importa com você. E esse texto fala das atribuições dele. Então Ele sabe exatamente o que tem que fazer para cuidar da minha vida, da sua vida, da nossa vida. O Senhor é o meu pastor. Para resumirmos, para concluirmos, eu vejo que a expressão mais importante aqui é essa: o Senhor é o meu pastor. Ele tem que ser o seu pastor pessoal. Você tem que ter essa consciência de que Ele pessoalmente é o seu pastor. Ele te conhece, conhece a sua voz, da mesma forma como você o conhece através das Escrituras, através da Palavra de Deus. Nós queremos ter um momento de oração. Antes, porém, eu quero encorajar você a enviar para nós o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Você também pode acessar, compartilhar, facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto, ok? Entre também no nosso site, aba.org.br. Você tem ali mensagens, louvores, toda a nossa programação que com certeza abençoa a sua vida. Eu tenho aqui alguns e-mails, por exemplo, eu tenho aqui Emanuel enviando aqui uma pergunta, inclusive, né? A pergunta do Emanuel está interessante. Se você me permite, gostaria até de compartilhar o pensamento. Eu estou em uma igreja e eu percebo que a liderança dessa igreja tem alguns problemas. Eu tenho que sair dessa igreja e eu tenho que permanecer nessa igreja. Você só sai de uma igreja local se o Espírito Santo de Deus te remover. Não, mas o pastor está com dificuldade. Essas dificuldades na vida do pastor, quem trata é Deus. Não é você, não sou eu, não somos nós que tratamos. É Deus. Ele e Deus. Mas essa dificuldade pode refletir negativamente sobre a minha vida? Não, não vai. Esse nosso devocional hoje é exatamente isso. O Senhor é o meu pastor. Ele usa algum líder na igreja, líderes na igreja, né, para nos orientar? Sim, usa. E se esses líderes estiverem com algum comportamento inadequado, Deus vai tratar com eles. Isso vai refletir negativamente sobre a sua vida? Não, não vai. Porque primeiramente, quem está sobre a minha vida, sobre a sua vida, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente sair de um local e para o outro, né? Porque igreja não é restaurante, né? Que a gente troca, né? Hoje eu vou almoçar aqui, hoje eu vou almoçar ali. Não, né? Se Deus nos colocou naquele local, existe um plano, um propósito de Deus ali para nós desenvolvermos o nosso chamado ministerial. Esses dias eu ouvi uma frase tão interessante dizendo: se você saiu de uma igreja por causa de pessoas, significa que você não entrou ali por causa de Jesus, né? Então, nós precisamos estar conscientes disso, ok? Temos aqui ainda mais um pedido do nosso irmão Anderson, temos aqui mais também um pedido de Joelma, pedido de oração na sua vida. E vamos orar sim, vamos colocar diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pelo programa A Igreja em Sua Casa.
Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. Sendo assim, nós confiamos no Senhor, dependemos do Senhor, estamos alicerçados no Senhor. Pai, aqueles que estão conosco, acompanhando nesta hora, que precisam de um toque no seu físico, saúde física, nós liberamos a Tua palavra que diz que Jesus levou sobre si mesmo as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas chagas e pelas feridas de Cristo Jesus, nós estamos sarados. Nós declaramos também o alívio na alma, porque o Senhor é aquele que nos leva às águas tranquilas e o Senhor restaura o nosso vigor, o Senhor alivia a nossa alma. Declaramos isso como verdade na vida de cada um de nós. Toda e qualquer intenção do mal, toda e qualquer intenção das trevas, nós frustramos, quebramos, cancelamos, desfazemos agora, em o nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, para o louvor do Teu nome. Amém. Muito bom estar com você, permitindo Deus. Voltaremos então na próxima semana com mais um programa, A Igreja em Sua Casa. Permaneçam abençoados, permaneçam na graça e na paz de Cristo Jesus.